meus milionários, como é que vocês estão? Estão bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre filhos, quase não sai a palavra, né? E vamos falar sobre as pessoas que falam, meu filho não presta. Bem, pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Mixley Demais, conhecida como Mickey Gomes, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre filho. Para você aí que é mãe, nós vamos comentar sobre esse assunto. Enquanto isso, eu vou me arrumando aqui, né? Porque a gente vai para a igreja. E aí eu acordei pensando em algo que vem passando algumas vezes aí na minha mente, que é filhos. Ontem foi a experiência que eu passei ontem. Ontem, o meu filho queria me contar algo. E aí, gente, eu tava tão ocupada, tão cheia de coisa pra fazer, que eu disse, vai, agiliza, fala logo. E aí ele queria contar uma história grande, e aí, gente, na hora eu não tive paciência, mas aquilo me doeu depois que eu acordei pensando. Estou pensando até o momento e quero compartilhar isso aqui com vocês. É que seu filho nunca presta. O seu filho, quando eu digo seu, é quando você tá falando do seu próprio filho. Sempre o filho dos outros é melhor do que o seu. Eu falo isso, gente, porque eu duvido se você também não faz a mesma coisa. Quando você tá com o filho dos outros, né, do seu amigo, da sua amiga, se a criança virar pra você e conversar com você, você para tudo que tá fazendo pra dar atenção ao filho dos outros. Você dá atenção, você pergunta, você senta, você ouve. Eu falo isso, gente, porque aconteceu comigo. Acontece comigo. E aí, na hora que isso aconteceu comigo, que eu tava dando ouvido ao que o filho de uma pessoa tava falando pra mim, eu tava pensando no meu filho, sabe? De dizer assim, por que o filho dos outros eu tenho tempo pra ouvir, eu tenho paciência pra conversar, e às vezes eu não tenho pro meu. Às vezes que eu digo, porque ontem foi uma dessas vezes, sabe? Eu tiro um tempo, sim, pra conversar, pra saber o que tá acontecendo e tudo, porque é muito bom a gente ter esse diálogo. Eu não tive muito diálogo na minha casa, mas eu quero ter isso com os meus filhos. Mas às vezes eu me pego ainda fazendo o quê? Fazendo esse tipo de atitude que eu fiz ontem, que é, anda, fala logo, não sei o quê. E depois eu vou lá e fico pensando, não, se fosse o filho dos outros eu não faria isso. E aí o meu filho foi embora, né? Peraí, meu filho saiu assim, e aquilo na mesma hora, sabe? Deus, ele fala com você em secreto, sabe? Quando a tua consciência, ela vai e te diz assim, o que tu fez? E aquilo me doeu, porque eu disse assim, olha, tá aí, meu filho queria conversar comigo, queria colocar pra fora o que ele tava sentindo naquele momento, e eu não tive paciência, sabe? E aí eu fui meditar sobre isso e pensar assim, que a nossa vida é passageira, nossos filhos são passageiros, porque agora eles estão pequenos, eles querem vir, quer dormir na minha cama, quer dormir comigo, quer dormir no meu quarto. Eu sou a mulher da vida deles, mas daqui a pouco eu não vou ser mais, eles não vão querer mais dormir comigo, eles não vão querer conversar comigo quando eles me procuram pra conversar. Assim é o seu filho, sabe? Eles vão começar a esconder coisas de vocês. Por quê? Porque você afasta ele simplesmente no momento que ele quer contar uma história tão pequenininha. E aí, gente, eu chamei o meu filho e disse, vai, conta. E sentei, e mesmo sem paciência, mesmo ali, ele quis contar uma história e eu querendo dizer pra ele, vai, finaliza. E aí eu disse assim, eu pensando comigo na hora que ele... Só que a gente voa na hora da história, né? Daqui ele tá contando, a gente tá voando. Eu disse assim pra mim mesmo, Mickey, tem paciência, porque daqui a pouco tu vai querer conversar com ele e ele simplesmente não vai querer conversar contigo, ele vai querer conversar com a esposa dele, ele vai querer conversar com os amigos dele, mas contigo não. Então, tu tem que pensar que esse é um momento que Deus escolheu pra ti, esse é o momento em que Deus colocou pra tu dar, pra tu ensinar ele ter um caráter, né? Então, é isso que eu faço agora, então é isso que eu quero também trazer aqui pra vocês. Toda vez que vocês saírem com o filho dos outros, que vocês forem cuidar o filho dos outros, ou então chegar o filho dos outros na sua casa, você vai fazer uma comparação. Será que eu tô dando a atenção mais pro filho dos outros do que pro meu próprio filho quando ele quer uma atenção minha, quando ele vem conversar comigo? Será? Porque eu fiz essa comparação e vi que pros outros, porque é assim, né? Pros outros você sempre tem mais tempo, pros outros você nunca grita, você nunca fala, você nunca é chato, pros outros em geral. Você sempre tem ali algo
tempo, né? Mas quando é sua família, quando é sua mãe, quando é sua irmã, quando é seu irmão, aquele que um dia, se você precisar, ele vai estar ali te ajudando, cuidando, você não tem tempo. Mas para os outros você sempre tem. Então, a Bíblia diz que nossos filhos são coroas, sabe? Que Deus, ele vai tomar de conta, sabe? Ele vai querer saber o que a gente fez. E a gente culpa muito a sociedade, a escola, não sei o outro, por o nosso filho às vezes entrar em caminhos perturbosos, né? Vamos dizer assim. Mas a culpa é nossa. A culpa é dos pais, porque a gente que tá ali, a gente que trouxe ao mundo, a gente é que tem que se responsabilizar, a gente é que tem que ouvir, a gente é que tem que educar. E a gente é o exemplo. A gente é o exemplo. Se a gente mente, nosso filho vai ser mentiroso. Se a gente é correto, ele não fala palavrão. Eu digo isso, gente, porque, ó, eu vou falar um negócio pra vocês. A minha mãe, a gente não mentia. Lógico que de vez em quando, né, chega na adolescência, né, com medo de levar uma estaca, acabava fazendo. Mas coisas mais graves, vamos dizer assim, falar palavrão, essas coisas assim, a gente não fazia. E eu cresci nessa educação de não fazer. E hoje eu não faço, sabe? Porque sempre foi um exemplo dentro de casa, né? Então, por exemplo, a minha mãe, ela trabalhava bastante, ela trabalhava muito. Aí o que acontecia? Muitas coisas eu não tinha com quem compartilhar, eu não compartilhava com a minha mãe. Compartilhava às vezes com a minha irmã, né? Ficava ali no segredinho. E não compartilhava com a minha mãe isso. Coisas que aconteciam. Mas eu sempre trouxe pra mim assim, quando eu tiver filho, eu vou compartilhar com os meus filhos, eu vou ouvir os meus filhos. E quando aconteceu isso essa semana, eu disse, peraí, aonde tá aquela promessa que eu fiz pra mim, né? De compartilhar com os meus filhos, de quando acontecesse alguma coisa, eu estar ali, quando eles quisessem conversar, eu estar ali. Aonde é que tá tudo isso? É agora. Então, eu digo assim, quando a tua consciência, ela fala, né, que ela te acusa por algo, pode ter certeza que é Deus que está conversando contigo naquele momento, para que mais tarde você não venha se perguntar o que foi que aconteceu, aonde foi que eu errei. Então é nessas coisas assim, porque Deus sempre ele avisa, sabe? Deus sempre ele avisa, basta a gente estar com os ouvidos bem abertinhos e querer entender. Então eu digo assim, vamos ter mais paciência com nossos filhos, vamos ouvir mais, vamos estar mais perto deles, porque eles crescem e voam. E aí a gente sente saudade, que eu olho para trás e penso, ai meu Deus, quando ele era tão pequenininho, quando ele tinha assim 3, 4 aninhos, e agora cada dia mais crescendo, e a gente vai perdendo ele entre os dedos, assim, e muitas das vezes eles querem compartilhar, eles querem ser os nossos amigos, e a gente não tá ali pra ouvir. Então eu fiz essa promessa pra mim, que todo dia, eu já fazia isso, né, mas agora eu quero muito mais, sabe, muito mais, de estar mais perto, de ouvir mais e ser melhor amiga deles, porque nós somos a família, né, e quando precisar, pra onde é que eles correm? Colinho da mamãe ou do papai. Então é isso aí, pessoal. Eu queria só desabafar um pouquinho aqui com vocês sobre família, porque é muito importante. Nossa, eu tô com cara de que acordei agora, mas é verdade. Muito importante que a gente possa estar aí com nossos filhos e fazendo o que? A vontade de Deus também. Tá bom? Se você gostou, deixa aí teu like, teu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau.